Bom, vamos para o último vídeo. O tema que eu vou discorrer aqui, tá? É a nova moda do momento, tá? O novo modismo do momento. Que é o cultuador que pega um livrinho de quimbanda, tá? E sai sacrificando a torto e a direito, né? Sacrificando, entre aspas, né? Sai matando a torto e a direito, achando, né, que é o poderoso quimbandeiro, né, um mestre, né, um sacerdote, um sacrificador. E quando vai ver, não é nada. Ele só tá imitando, tá? A espiritualidade aí que tem mais próxima dele, tá? Muitos desses praticantes, tá, principalmente até pessoas que têm grupos, né, que fazem aí pseudo-templos, né, eles não sabem nem sequer o que eles cultuam, tá? Eles não sabem a origem do que eles estão fazendo, tá bom? Bom, primeiramente vamos diferenciar aqui um ponto assim crucial, que é luciferianismo e quimbanda luciferiana. São duas espiritualidades distintas, diferentes, tá? O luciferianismo, ele vem do culto de Lúcifer, que é um deus europeu, tá? Lúcifer tá lá na Península Itálica, na Europa, tá bom? O culto dele foi disseminado em território brasileiro através da bruxaria ibérica. Por quê? Porque na Península Itálica, lá você tem a cultura, né, que foi disseminada através do Império Romano. Você tem lá o poderio de Roma, né, na época do Império Romano, e este poderio romano, com a sua cultura, né, com a sua religiosidade, seus deuses, teve trocas culturais com a cultura de outros povos, aos quais passaram a fazer parte daquele Império Romano, né? Então, outros lugares da Europa, como a Península Ibérica, né, foram romanizadas, tá? E tiveram aí contato diretamente com o culto de Lúcifer. E o culto de Lúcifer, ele é muito importante na bruxaria ibérica, tá? Já lá na Península Ibérica, já se tinham lá tradições de bruxarias, tá? Assim como tem lá as tradições antigas, por exemplo, das bruxarias italianas, tá? As bruxas ibéricas, né, também tinham as suas tradições de bruxaria. E dentro dessas tradições, elas também adotaram o culto de Lúcifer. E desde a Europa se tinha esta feitiçaria, né, dentro, logicamente, de grupos de bruxaria, que aí você tem a questão do pacto, né, do compromisso com esses deuses, né, com o culto desses demônios, tá? E essa prática, tá, ela era amplamente disseminada na Península Ibérica, de tradições, né, que eram anteriormente de bruxaria tradicional, ou seja, que vinham tradições lá de famílias, passou-se a ter uma cultura popular, tá? Então, de uma bruxaria tradicional passou-se para uma espécie de bruxaria popular, né? A chamada bruxaria popular ibérica, tá? Que em sua origem ela tem elementos fortíssimos aí demonolatras. Então, essa bruxaria ibérica, né, quando ela foi constituída, já num período, né, com elementos de bruxaria medieval, as práticas de bruxaria que foram consolidadas foram as práticas de demonolatria. E o culto de Lúcifer estava inserido nessa demonolatria, tá? E esse culto, ele veio para o Brasil através dos degredados, tá? Então isso faz parte da nossa história. A Quimbanda, ela foi uma religião formada muito posteriormente, tá?
Primeiro, teve a vinda desses cultos para território brasileiro. E a Quimbanda, como uma religião que foi formada aqui em território brasileiro, ela pega elementos africanos e também teve muito da influência dessa bruxaria, tá? Mais uma vez frisando, europeia. O culto de Lúcifer, né, vem da Europa, tá? Dizendo isso, o que o praticante tem que saber? Tem que entender de onde essa religiosidade veio, tá? O próprio praticante, muitos praticantes da Quimbanda, é o que ocorre em muitos segmentos aí de religiões, né, que também foram constituídas aqui em solo brasileiro, que tem aí uma matriz, né, afrodescendente, e muitos desses segmentos, os próprios praticantes não entendem nem o que eles cultuam, tá bom? Muitos segmentos, eles fazem parte de algo, né, que foi elaborado aqui em território brasileiro já com influência cristã, né, com deturpações. Vide, por exemplo, os segmentos de Umbanda, né, que tem vários aí, várias filosofias, né, já vinculadas a dogmas cristãos, né, mistura até kardecismo, né, mistura cultos indígenas, né, com principalmente dogmas cristãos, tá? Então, essas religiões que foram formadas em território brasileiro, elas possuem a influência, né, infelizmente, né, também das religiões que são opositoras aí a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade pagã, tá? Então, para você entender como que se deu aí, né, por que das práticas, por exemplo, que se dá na matriz dessas religiões. O praticante, ele não entende o que é o sacrifício. De onde veio a prática do sacrifício animal, né? E ele não busca, tá, a origem daquelas práticas. Então, muitas das práticas aqui, né, totalmente, muito não, né, totalmente banalizada, tá? Porque se você for pegar de uma maneira geral, o praticante, ele não sabe o que ele tá fazendo, ele só vem com aquele beabá, né, porque é uma prática sagrada, de um repertório já formado, né, que um beabá que é passado, né, pra ele, mas ele não busca se informar de como que se deu aquela prática, do porquê que ele tá fazendo aquilo, né? E a prática do sacrifício, tá? Agora falando propriamente da origem, ela vem de uma religiosidade de comunidades, né, de culturas caçadoras, tá? Então ela vem da religiosidade do caçador, tá? A religiosidade dos seres humanos, elas sempre foram atreladas também ao sistema econômico. Então, nas sociedades iniciais, né, humanas, se tinha lá a atividade da caça e se tinha a atividade da coleta. E aí, esses caçadores, eles desenvolveram, logicamente, a sua espiritualidade da sua época, né? E essa espiritualidade era voltada ao xamanismo, tá? A uma espiritualidade xamânica que o caçador, a atividade da caça era considerado um ofício sagrado. Era considerado um ofício, né, de sacrificador. Ou seja, era um ofício sacerdotal. Não era todo mundo que possuía. E aí estamos, né, no quesito chave. A mídia, né, a deturpação das religiões judaico-cristãs, né, e muito dessa mídia, né, que é cristianizada por sua vez, coloca lá a imagem do bruxo, né, fazendo sacrifício, matando animal à torta e à direito, né, ou até mesmo coloca até a imagem do africano, tá, como fazendo sacrifício direto, né? Você vê vídeos aí até de pseudo documentários que colocam no YouTube,
né? De pessoas, vai visitar alguma comunidade africana e aí mostra só a parte dos caras sacrificando. Mas, né, logicamente mostra convenientemente o que eles querem mostrar, tá? Mas ninguém fala que isso não é desenvolvido pela sociedade toda. O próprio praticante daquela religiosidade, ou seja, a comunidade em si, cada membro da comunidade, não tem permissão para poder sacrificar, né? Não é uma atividade espiritual que todos fazem. Por exemplo, você pode fazer parte da mesma espiritualidade, acreditar nos mesmos seres, né, dos mesmos espíritos, mas não é desenvolvido pela comunidade toda aquela prática. A mesma coisa se tem no ofício da bruxaria, né? Muitos falam, o sacrifício animal era amplamente realizado na antiguidade, né? Os gregos, os romanos, os mesopotâmicos. Mas, gente, né? Não é a comunidade toda que sacrifica, tá? Você está banalizando uma prática e você está aí disseminando uma informação, né, um sensacionalismo que a mídia coloca, tá? Por quê? Porque essa prática na antiguidade não era desenvolvida pela comunidade toda. A sua família grega lá, né, se você nascesse em qualquer parte da Grécia, vai estar lá o culto dos deuses antigos, sim. Eles recebiam sacrifício nos seus cultos, porém não era o próprio praticante lá, o pagão comum, que fazia esse sacrifício. Em cada família, até mesmo nos chefes de família, tá, existia o papel do sacerdote sacrificador, porque essas tradições de sacrifício animal, tá, como que se começou a prática do sacrifício animal? Antes de ser atribuída a sociedades agrícolas, né? Porque as sociedades agrícolas, elas se desenvolveram posteriormente, né, às sociedades de caçadores, tá? Antes da prática sacrificial ser associada às práticas agrícolas, né, porque você vê um monte de ritos, né, agrícolas antigos que têm a prática do sacrifício, elas eram primeiramente associadas ao caçador, que era o xamã do grupo, né, que ele tinha toda uma preparação que muitas vezes demorava anos. Então você encontra nas comunidades pagãs muitas vezes o ofício de sacrificador ser remetido ao ancião do grupo. Geralmente eram anciões que formavam verdadeiras confrarias de sacrificadores, né, sacerdotes preparados, né, uma ritualística própria, um ofício desenvolvido para poder sacrificar. Então, cada família era pagã, cultuava os mesmos espíritos, mas na hora de sacrificar tinha uma pessoa preparada. Na África é igual. Não é a comunidade toda africana que sacrifica. Você tem um sacerdote preparado para fazer os sacrifícios. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque aqui na nossa realidade brasileira, né, a gente tem aí a falsa imagem, né, que muitos quimbandeiros colocam, tá? E colocam propositalmente, tá? Ou por ignorância, ou muitas vezes, como eu acabei de falar, propositalmente, tá? Para falar que o ato de sacrificar, né, o animal é um ato base do culto, né, da quimbanda, tá? Então, qualquer praticante vai lá, lê um livrinho de quimbanda, né? Ou então começa a pagar trabalho ritualístico para alguém que segue a quimbanda e sai sacrificando, vira um mestre quimbandeiro, né? E o próprio quimbandeiro, né? Aqui, né? O quimbandeiro, né? Brasileiro não entende de onde nasceu a própria prática. Ele próprio banaliza a sua prática, né? Porque muitos aí saem fazendo uma verdadeira matança e aí você vê o cara, tipo, só mata, né? Porque a vida do cara é uma bosta, né? Ele vive do quê? De trabalho espiritual. E se ele realmente, se fosse uma prática realmente
que desenvolvesse a vida da pessoa, né, que desse garantias das coisas que eles dão, né, que eles fazem a propaganda que dão nos trabalhos, né, que eles divulgam, que fazem, né, espiritualmente, a vida deles estava toda, né, toda pra frente, né? Faça o trabalho pra sua vida financeira. Você pode matar um boi, pode matar um bode, pode fazer várias matanças lá, né? O cara só mata, só é especialista em matar. E aí vive num barracão, né? A vida dele é uma bosta, ele tem que viver daquilo. Aí você vê a vida do cara é um lixo e falando que através do trabalho espiritual, né, que ele faz, ele vai arrumar a sua. E aí cai só o retardado que quer, né? Porque vê que aquela espiritualidade da maioria dessas pessoas, tá? São completamente torta, tá bom? Não querendo desmerecer as pessoas aí que realmente adentram na espiritualidade de maneira séria, mas é bem pouco, tá? A maioria das vertentes que você vê por aí, as pessoas não entendem aquilo que elas fazem, tá? E na África, o ato de sacrificar, né? O que é o culto da Quimbanda? O Quimbanda, tá? Na África, a palavra Quimbanda, tá? Vem de feiticeiro. Ou seja, é o culto do feiticeiro, tá? De alguém que se especializava para poder sacrificar, que recebia, né? Que recebia aí a ritualística, recebia os fundamentos do culto do Quimbanda para poder sacrificar. Dentro de uma espiritualidade onde o animal era sacralizado, tá? Muitos aqui falam, tá, mas eu vejo, sacralizo o animal, e quando vai ver as atitudes são outras. A gente sabe que não sacraliza. Sabe por quê? Porque você tá dentro de uma cultura, né, judaico-cristã. Você muitas vezes trata o animal como lixo, né? Você não tem sentimento de sacralidade algum para o animal, né? Então o seu ato aqui não é um ato de sacrificar dentro de uma ritualística ancestral, e sim é um ato imitativo. Só para você adentrar naquele grupinho de Quimbanda, né? Você vai lá e você fala que você sacrifica alguma coisa. Não, você não tá sacrificando, você só tá matando mesmo. Porque a sua cabeça, assim como eu mencionei, né, nos outros vídeos, tá? É uma cabeça ainda com dogmas judaico-cristãos. E aí você tem a mistureba do momento, né, que é a Quimbanda luciferiana, né? Sacerdotes aí que se dizem cultuadores de Lúcifer, né, dentro da Quimbanda. E muitos praticantes, tá? Não tem problema nenhum. Você quer seguir essa religiosidade, você pode seguir, tá? Mais uma vez, o que estou citando aqui é a banalidade, né? A banalização, tá? Que foi desenvolvido muitos desses segmentos, tá? Porque, como eu disse, Lúcifer, ele vem da bruxaria. Ele vem do culto da bruxaria ibérica, né? E aí teve influência para posteriormente... quando foram formados, né, as religiosidades aqui em solo brasileiro. Então a Quimbanda, quando foi formada por influência da bruxaria ibérica, tá? Mas Lúcifer, o culto original de Lúcifer, está dentro de um luciferianismo, né, que vem da bruxaria, que não tem elementos, por exemplo, de ritualística africana. Então são ritualísticas diferentes. Nem mesmo na ritualística africana, como eu bem frisei aqui nesse vídeo, você tem a banalização do sacrifício, tá? É uma pessoa sacrificando. É um Quimbanda. E o culto aqui dos Quimbandas é justamente, né, o culto de você prestar reverência aos espíritos dos mortos, né, Quimbandas, ou seja, dos mortos feiticeiros, desses feiticeiros, né? Que depois de mortos, eles levam culto, tá? Só que o que se tem aqui no nosso território é a banalização, tá? E por que eu estou falando isso? Porque muitos aí praticantes de luciferianismo, né?
acham que pra você ser um luciferiano você tem que sacrificar. Não, tá? Não. São ritualísticas diferentes, tá? E o ato de sacrificar é uma coisa que não pode ser banalizada. O ato de sacrificar não é feito, não é todo mundo que está preparado. É por isso que na demonolatria, tá? Através dos tempos, né? Através do que foi aí adaptado dentro da ritualística demonólatra, nós não praticamos o sacrifício animal, não está dentro da demonolatria. Se tem o quê? Se tem a oferta do sangue do próprio cultuador e não do sangue do animal. Porque está dentro de uma religiosidade, né, de confrarias, de uma religiosidade, de toda uma tradição mágica de sociedades caçadoras, de uma tradição. Então o pagão, ele tinha o seu sacrificador. Os bruxos, na antiguidade, tá? Quando se fala em magia negra, a pessoa já vem com aquela questão hollywoodiana que a magia negra tá vinculada diretamente a eu ter que sacrificar um animal. Não. Muitos bruxos, tá? Faziam magia negra com cabelo, com sangue, com fluido sexual. Com elementos, né, de roupa, tá? Eu fiz um vídeo, um dos meus primeiros vídeos aqui pro canal, que foi a questão do Catadesmoi, né, que era do culto de Hecate, que eram feitos no cemitério, que eram feitos com placa de chumbo e elementos das pessoas, né, que se pegava, pedaço de roupa, unha, né, cabelo, tá? Então, na própria bruxaria, não é o próprio bruxo necessariamente que vai sacrificar. Logicamente, se ele for preparado para aquilo, aí tudo bem. Mas não era a regra, tá? E sim a exceção. Na própria bruxaria, né? Quando você vai fazer qualquer ato, né, vinculado a magia negra ou qualquer culto a um deus infernal, no próprio culto ao deus infernal você tinha o seu sacrificador. Você tinha os sacrificadores daquele deus. Você vai cultuar Perséfone, você tem os sacrificadores de Perséfone, que ficaram durante anos aprendendo. Você vai sacrificar para Hades, você tem os sacrificadores de Hades. O próprio bruxo recorria à pessoa, ao sacerdote, né, ao ofício de uma pessoa que era sacrificador daquela comunidade, daquele grupo, daquela família. Porque muitos bruxos estavam atrelados, né, eram práticas familiares. Então, no seu próprio grupo familiar, você tem o seu sacrificador e não o próprio bruxo. A mesma coisa na África. O papel do sacrificador na África são pessoas, muito poucas pessoas preparadas para sacrificar. Né? O que mostra em documentário é só a parte do sacrifício, mas não mostra que não são as pessoas da comunidade. Você pode até ver nesses vídeos, né, que as pessoas até ficam em volta e é uma pessoa, que vai lá e sacrifica. Porque aquela ritualística, ela é legada só àquela pessoa. E aí, o que colocam aqui em solo brasileiro, né? Os marmoteiros, eles colocam que o praticante de quimbanda tem que saber, né, sacrificar, né? Então, banalizam o sacrifício. Acham que o ato de sacrificar, né, você só pode adentrar essa espiritualidade se você mesmo sacrificar. Eles banalizam o próprio ofício, né, do que era praticado, né, e do que é praticado até hoje na África, a nível de sacrifício animal. Então, o praticante brasileiro, ele não sabe nem o que ele cultua. Ele não sabe nem o que ele pratica, tá? E tudo isso é muito banalizado aqui no nosso território. Então, por exemplo, se você é um cultuador de Lúcifer, você pode cultuar ele na sua religiosidade original, tá? Que é dentro da bruxaria, dentro de segmentos luciferianos, tá? Como você também, se você quiser,
né? Ah, não, mas eu quero sacrificar, eu quero participar da quimbanda. Você pode sim, tá? Mas saiba que são espiritualidades diferentes, tá? Muitos segmentos também, muitas vertentes de quimbanda estão recheadas também de teorias anticósmicas, né? Que, como eu falei anteriormente, bebem do gnosticismo, que bebe de filosofia judaico-cristã, que não tem nada a ver com o paganismo. Não existe um Lúcifer anticósmico, existe um Lúcifer pagão. Você quer praticar os dois? Você quer ter o seu culto de Lúcifer e praticar quimbanda? Tá? Não desmereço os praticantes de quimbanda. Conheço praticantes sérios, mas também conheço muito e muita pessoa aí que, né, são verdadeiros atores. Que vive do quê? De ritualística. Quando vai ver, a pessoa tem a vida toda fodida, né? São os chamados aí, vem do pacto com Lúcifer, né? Então, assim, você não precisa cultuar Lúcifer dentro de um ritual de quimbanda. Por quê? Porque o culto original de Lúcifer não está dentro de um ritual de quimbanda. Você quer praticar quimbanda? Tudo bem, procure praticantes sérios, tá? Você quer cultuar Lúcifer e também ser um quimbandeiro? Não tem problema. Mas saiba que o sacrifício animal é uma ritualística dentro da quimbanda formada aqui em território brasileiro. É dentro dessa ritualística. Dentro da ritualística da bruxaria, da demonolatria, essa prática já foi adaptada há anos. E dentro, mesmo lá atrás, como eu falei, era uma prática super reservada, restritiva. Não é um mero praticante que vai fazê-la. E sim, tinham pessoas preparadas para isso. Todo esse negócio, né, essa propaganda aí hollywoodiana, o bruxo matando a dar com pau e tal, isso tudo é deturpação, isso daí é propaganda que a mídia coloca, tá? Não, quando você vai ver a religiosidade na prática, você pega para estudar a religiosidade, não é assim, tá? Não é assim. Essas práticas, elas não foram inventadas do nada, assim como o ocultismo moderno faz, né? O ocultista moderno, ele se acha muito resgatador, né, dos cultos antigos. E quando vai ver, ele que cria, né, uma prática nova e fala que, olha, antigamente se fazia isso, ó. Sacrifício a dar com pau, né? Nem os próprios praticantes, né, que viviam naquela época faziam isso. Porque tinha uma determinada pessoa que fazia aquilo, e não eles. E aí vem você deturpando e falando, não, né? Vamos todo mundo sacrificar. Você com a sua cabeça, né? Judaica cristã, falando, não, vamos sacrificar. E não entende nem a sacralidade do que você tá fazendo, tá? Então, por essas e outras, né? Pelo ocultista moderno ter essa cabeça, né? Ainda de dogmas judaico-cristãos, é que, mais ainda, se você for adentrar qualquer prática pagã que tenha o elemento ritualístico do sacrifício animal, mais ainda você tem que procurar pessoas sérias que te passem fundamentos corretos, tá? E não só você ler qualquer livrinho de quimbanda e falar, eu sou mestre quimbandeiro. Aí o cara, ó, filho, você pode sacrificar um bode, você pode sacrificar um cavalo, a puta que te pariu. Você pode sacrificar o que você quiser aqui. Não importa a quantidade, o tamanho, o tanto de sangue que você for fazendo na ritualística, tá? Tem gente aí que é só matança, só. Matança atrás de matança e a vida da pessoa é uma bosta. Vocês não seguem demônio nenhum. Vocês não seguem espírito nenhum. A vida de vocês é um lixo. Vocês vendem trabalho para otário dar dinheiro para vocês. Porque a partir do momento que não tiver um otário que der esse dinheiro para vocês, a vida de vocês é completamente cagada. E eu aqui, ó, com o culto demonólatra, tá? Eu me garanto.
E muitos de vocês só vendem trabalho espiritual. Não entendem bosta nenhuma do que vocês fazem. E tenho certeza que o que eu tô falando aqui, ó, tá? Que é conteúdo acadêmico, tá? Que isso daqui é um fato. Vocês estão ouvindo pela primeira vez. E são os mestres quimbandeiros, que não sabem nem sequer de onde que as suas práticas vieram. Os mestres poderosos. Os mestres desempregados. Os mestres sem vida amorosa, sem vida financeira, sem porra nenhuma. Vocês são mestres de porra nenhuma. A maioria de vocês são marmoteiros. Salvo os amigos aí, que eu tenho amigos sérios no meio. Mas como eu disse, tá? A grande maioria aí dessas falsas vertentes, né, utilizam, infelizmente, essas práticas espirituais para ganhar dinheiro, tá? Então, assim, você, praticante, né, do culto de Lúcifer, você tem aí a oportunidade de praticar dentro do seu próprio meio espiritual, tá? Então, se você quiser praticar dentro da bruxaria, dentro dos segmentos luciferianos e quiser oferendar Lúcifer com o seu próprio sangue, você pode. Fazendo da maneira correta, né? O passo a passo demonólatra, assim, por exemplo, como eu expliquei, né, em outros vídeos que eu faço passo a passo, tá? Essa prática já existe nas comunidades demonólatras, tá? Então você não necessariamente precisa procurar. Se você quiser praticar, né, aconselho a procurar praticantes de quimbanda que sejam sérios e não que sejam aí essa modinha de marmoteiro que vê por aí, né? Essa modinha de li um livro de quimbanda, sou um mestre sacrificador. Você não é mestre de porra nenhuma. Então saibam filtrar, tá? Saibam filtrar, ver a vida da maioria dessas pessoas aí que são marmoteiras. Mestre fulano de não sei o que lá. Ah, eu culto o Beelzebub, eu culto o Lúcifer, né? Que a moda do momento, né? O trio do momento, Satanás, Lúcifer e Beelzebub. Quando vai ver, a vida da pessoa é um lixo. Eles não se garantem, eles não se garantem, né? A parte daquilo. Se eles tivessem realmente o poder dos demônios, eles iriam se garantir sem aquilo. Mas não se garantem, né? E o espiritual sabe disso. E por isso que vocês continuam, a maior parte de vocês continuam com a sua vida fodida, né? Vocês marmoteiros que disseminam isso e vão continuar fodida, porque o meio espiritual, o mundo espiritual sabe, né? A bosta que vocês são. Então, tá na hora do cultuador saber filtrar, tá? Parar de fazer mistureba mística. Tem praticante sério do meio? Tem. Mas procure, se informe. Entenda a prática que você está adentrando. E saiba que você pode optar, né, por procurar tal prática ou não. Né? Verifique, que nem eu falei. Muitos aí estão recheados de filosofia anticósmica, né? Isso não é o culto de Lúcifer original, gente. Não é o culto dos demônios. Isso é baboseira esotérica. Aí quando vai ver, tá recheado de coisa, de dogma judaico-cristão. Você vê pela vida dessas pessoas. Os verdadeiros luciferianos estão ganhando dinheiro, estão se desenvolvendo na vida, estão se aprimorando, não estão vivendo de comércio. Sem aquele comércio, eles não são nada, né? Eles não são verdadeiros, não tá dentro da espiritualidade.
tem toda aquela pose, né? Tipo, né? Te fodo, te jogo um feitiço, faço isso, faço aquilo. Você não faz porra nenhuma. Você é só um fudido, marmoteiro, vivendo daquilo. Porque não tem emprego, não tem porra nenhuma. Não tem perspectiva de vida. Então você só tem aquilo pra fazer. Enganar trouxa, enganar adolescente e enganar gente desesperada que precisa de trabalho espiritual. É isso que vocês fazem. Vocês não têm Lúcifer, vocês não têm nada, tá? E tá na hora do cultuador abrir os olhos, os verdadeiros que querem realmente seguir uma espiritualidade séria. Tá bom? Então, essas, né, são as diferenças aqui citadas. Tá ok? Boa noite, pessoal.